Meus irmãos, tem algumas semanas que eu venho orando, pedindo a Deus orientação, estudando, buscando, ouvindo outras mensagens, o que sempre nos traz ilustrações interessantes, nos esclarece muita coisa, sobre um tema que por algum tempo eu pensei quando eu poderia trazer esse tema para a igreja, mas eu não sentia até que, por várias coisas que Deus ministrou no meu coração semanas atrás, eu senti o desejo de compartilhar isso com a igreja. E numa perspectiva que talvez você já tenha ouvido esse tema, mas que eu quero que você perceba a grandeza, a importância de algo tão grande que está em nós como um pecado, como algo que nos atrapalha na caminhada, mas, preste atenção no que eu vou dizer, que muitas vezes nós não damos a importância como um pecado grave, como algo que nós precisamos lutar e lutar. E como é uma lista, e eu quero entender com você hoje, a partir de hoje, né? Vai ser uma série de mensagens. A partir de hoje, entender com você que não se trata de um pecado apenas, não se trata de 2 ou 3 de uma lista, não. Mas que algo que está tão inserido na sociedade, sobretudo nos últimos tempos, isso ficou tão forte em vários pontos, né? Alguns deles mais, outros menos, mas que a gente às vezes não percebe ou não dá a importância devida a tratá-los. O que eu quero falar é sobre as 7 fortalezas. Não sei se serão 7 semanas, mas certamente hoje eu vou começar apenas com uma delas, porque ela é uma origem muito importante que dá para outras fortalezas. Alguns vão chamar esse tema dos 7 pecados capitais. Um tema que não surgiu na Bíblia, mas surgiu de outros lugares, se falou, se trocou lista, e se atribui a um monge, 300 e pouco depois de Cristo, ter criado o tema. Mas depois Tomás de Aquino faz então uma escrita mais formal sobre esse assunto, depois que o Papa Gregório também fez. E assim, eu sei que há tanto que pode ser dito, mas eu não quero chover no molhado. E eu não quero que você simplesmente olhe para uma lista. A minha intenção é que você, em cada domingo, você peça ao Espírito Santo. Por isso nós vamos orar. Você peça ao Espírito Santo, para que Ele mostre o que o pastor não pode mostrar. Ele revele para você coisas íntimas do seu interior, coração, coisas do seu passado, momentos que te atrapalham em tantas coisas. E à medida que a palavra seja ministrada, seja luz, lâmpada para os nossos pés nessa caminhada. Amém? E eu vou dizer mais. Se você não abrir o coração, se o Espírito Santo não for a pessoa que vai lhe convencer, eu vou falar aqui, posso falar tempão aqui, não vai funcionar nada. Por isso que eu quero dar completa dependência minha à obra do Espírito Santo. Já deveria ser assim sempre, em qualquer tema, né? Mas é fato que esse tema, a começar do primeira fortaleza, a gente precisa talvez muito mais. Porque é um pecado que nos invade nessa sociedade. 7 fortalezas. Vamos derrubar essas fortalezas. Pode projetar
a ideia, eu quero que você hoje pense comigo sobre o orgulho. Amém? Pergunta ao seu vizinho aí, você é orgulhoso? Agora olhe para mim. Olha para mim. Todo mundo olhando para mim. Pense rápido. Pense rápido. Quem é orgulhoso aqui, levanta a mão. Mais ou menos metade só é orgulhoso. A outra metade não é orgulhoso. Vamos continuar. Vamos seguir. Tem uma imagem muito interessante, e essa imagem vai aparecer aí para vocês, é do Hieronymus Bosch. Ela está no Museu do Prado. É uma obra de arte do século XVI, e esse é um recorte, a obra é mais completa. Esse é o recorte do orgulho, e o orgulho como vaidade. O Bosch, ele coloca ali um demônio, lá atrás do armário, tá vendo? Ele fica meio escondido. E ele tem uma imagem de um espelho. E a pessoa que a gente não vê o rosto diretamente, ela está se olhando no espelho com um chapéu novo, sei lá que coisa é essa na cabeça. Essa é uma ideia. Pode passar. Pode passar. Essa é a imagem completa, né? Falando dos 7 pecados capitais. Depois você pode olhar na internet, está bem divulgado. E está lá, quem puder, um dia visitar o Museu do Prado, ver essa imagem. É interessante, pode voltar a outra imagem principal. Mas são cenas. E o Bosch, ele conseguiu colocar a ideia de 7 cenas que são cotidianas para a sociedade, desde a época dele, muito antes também, coisas que perseguem a sociedade como danosas para a sociedade, mas que elas estão lá. E os 7 pecados capitais, primeiro dito por Evagrio Pôntico, em 345 a 399 ele viveu. Depois, Papa Gregório I tratou o assunto em 540 a 604, no período que viveu. E Tomás de Aquino, em 1225 a 1274, enquanto vivia, também trabalhou. Essa obra é mais fácil conseguir, estar na internet. Você pode ler também como algo que lhe acrescente. E há colocações importantes ali. Quais são esses 7 pecados capitais? A soberba, o orgulho ou vaidade excessiva, a avareza, o apego às riquezas, o desejo, a cobiça pelo dinheiro, a inveja, a tristeza pelas conquistas dos outros e tantas outras coisas que envolvem inveja, e é um tema bem interessante, depois a gente vai trabalhar. A ira, a raiva, a fúria, o descontrole, né? a falta de domínio próprio para que se ire e aquilo gere um problema real. A luxúria, que se você vê qualquer série hoje do Netflix, as diversas maneiras de luxúria vão aparecer, as mais diversas. O pecado sexual, o envolvimento com as orgias, as farras que culminam em sexo. E aí, a gula, pecado que a gente brinca hoje com ele, né? E é interessante porque no momento da gula, a gente já pensa logo numa churrascaria, né? Quem não pensa na churrascaria? Preguiça. E esse trocado em algumas listas que apareceu, assídia, mas a preguiça como a falta de vontade de, servir a Deus, fazer as coisas que precisa, como isso pode gerar problemas para as pessoas.
Mas por que capitais? Falei os 7 pecados e eu estou chamando de fortalezas, porque quando elas estão em nós, e vocês vão ver que estão, são difíceis de sair. O Jonathan Edwards disse que o orgulho é como uma cebola. Quando você tira a superfície, logo vem o que está embaixo, que é semelhante. E você trabalha mais uma vez e tira e tem uma outra ideia. É como a cebola. E não acaba nunca. Uma cebola inesgotável. São camadas. Elas estão dentro de nós. Um pecado ser capital ou vício capital é a ideia de chamar um pecado de cabeça. Porque ele, a partir dali, ele traz outras consequências. E pecado chama pecado. E o Tomás de Aquino, ele deixa isso muito claro, dizendo que há 4 maneiras de um pecado chamar outro pecado. Primeiro, pela supressão da graça. Não sei se eu concordo muito com ele, porque a graça ser suprimida em nós, a gente morreria. Mas é interessante a maneira de pensar. De algum modo, você fere o coração de Deus e a graça fica um pouco perturbada, essa ideia. É retirar o favor de Deus. É a ideia que está lá. Não sei se eu concordo. Mas uma outra possibilidade que o Tomás de Aquino coloca é de gerar hábitos. Hábitos que você, porque você começou a pecar, vai ser mais fácil você continuar pecando. Porque você rompeu um momento de pureza que você vinha trazendo. A terceira maneira, a propiciar matéria para outro pecado. Olha, se você falhou nisso, então por que não falha nisso? Então um pecado que chama o outro, porque um pecado alimenta para que você gere um outro. E a última maneira que ele traz é a finalidade. Para alcançar um fim, um pecado pode se usar de outro. E ele dá exemplos lá, mas eu pensei em um. Quantas pessoas usam a sedução, a luxúria, porque na verdade o coração é avarento, quer conquistar alguém que é rico. Um benefício numa empresa, subir, se utilizando do sexo ilícito. E assim, você pode pensar em muitas maneiras, mas por um fim, um propósito de um pecado, você usar outro pecado. São muitas possibilidades. E hoje eu quero falar do orgulho, essa ideia, essa fortaleza. O negócio é grande, viu? Ele está aí grande, porque é grande mesmo. E deixa eu fazer entender. A gente tem uma tendência, né? Eu perguntei, só mais ou menos metade do pessoal levantou a mão, porque talvez alguns se intimidaram, ou talvez alguns realmente achem que não são orgulhosos, porque talvez o conceito de orgulho, eu vou falar sobre ele, esteja um pouquinho ainda precisando ser sedimentado. O Jonathan Edwards traz o assunto tão importante, porque ele diz: o meu coração é um abismo sem fim, de todos os tamanhos, cheio de orgulho. Eu vou repetir. Meu coração é um abismo sem fim, de todos os tamanhos. Imagine isso aí. E cheio de orgulho. Você sabe quem era Jonathan Edwards? Um avivalista. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que jejuava como uma prática, talvez que nenhum de nós consiga jejuar como aquele homem. Ele chega, era esquálido. As caricaturas feitas de Jonathan Edwards, é um homem alto, esquálido. E se você perceber, me parece que morre, inclusive, de fraqueza, de tanto que jejuava o homem. Um homem que orava, uma vida de oração, uma vida que Deus usou para avivar um país. Esse homem disse que o coração dele
era um abismo sem fim, de todos os tamanhos, cheio de orgulho. Meu Deus, se esse homem disse isso, coitado de mim. O puritano Henry Martin disse que os homens frequentemente me admiram. Ele declarou: e eu me sinto bem com isso, mas eu odeio o prazer que sinto disso. Ele reconhecia que era elogiado, ele reconhecia que gostava disso, mas ao mesmo tempo o coração dele, a mente, se voltando para Deus, dizia assim: eu odeio porque eu tenho prazer nisso. Orgulho. Robert McChain disse: eu sei que sou orgulhoso e sei que não conheço nem metade do meu problema. Eu sei que sou orgulhoso, mas sei que não conheço nem metade do meu problema. Olha, homens de Deus, e a lista é grande. Eu vou me concentrar aqui em continuar, porque senão a gente vai continuar falando coisas que vocês já sabem. Soberba. Quantos nomes tem? Vanglória. Quantas variações, vaidade. Quantas possibilidades misturadas há no orgulho. E o Tomás de Aquino chama o tema principal dele como soberba, porque ele diz que essa é a rainha dos outros pecados. Em que sentido? Quem comete qualquer pecado decidiu seguir um efeito da soberba, que é o de não seguir a ordem do seu superior, Deus. Ou seja, qualquer pecado consciente que eu faça, antes de pecar nele, eu decidi pecar, eu decidi transgredir uma ordem de um Deus, ou seja, a minha vontade foi feita e não a de Deus. Por isso, eu já fui soberbo. Ele ainda faz uma ressalva e cita Agostinho, dizendo que em alguns casos o pecado de fato não seria necessariamente diretamente por soberba, no caso de ignorância, ou paixão, ou uma fraqueza, mas o que não deixa de estar errado. É fato, irmãos, que é um pecado que ele nos acomete frequentemente. Talvez você não tenha noção de tudo isso que eu vou falar ainda hoje. Primeiro, vamos esclarecer um pouco mais. A gente não pode confundir orgulho com excelência. E olha só, entre as coisas que o homem naturalmente deseja está a excelência. É natural do homem querer fazer bem feito, desejar algo ser perfeito. É natural que o homem procure fazer bem feito como sendo algo valoroso, virtuoso. Tender a essa excelência, segundo a regra, diz Tomás de Aquino, divinamente informada, será um apetite reto, e é uma virtude da magnanimidade. E ele cita o apóstolo Paulo. Está em 2 Coríntios 10, eu vou ler com os irmãos. 2 Coríntios 10, de 1 a 3. Diz assim, e vou pedir ajuda aos universitários, está lá. 2 Coríntios 10, de 1 a 3. Vou ler nessa versão que está ali. E eu mesmo, Paulo, peço a vocês, pela mansidão e bondade de Cristo, eu que na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado, quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Vamos parar aí. É importante que você perceba esse contexto. Paulo, ele foi acusado de que, em presença, ele abrandava a maneira de falar. E na carta, ele era duro, ele era mais forte. Agora põe o 13, por favor. 2 Coríntios 10, 13. Diz assim o texto:
E quando ele está nesse contexto todo de chegar junto, ele fala assim: nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês. Paulo está tendo cuidado de dizer: olha, eu não posso ir além, eu não posso me achar demais, eu não posso fazer algo que me coloque como sendo superior a ninguém. Eu estou aqui por uma função. Eu preciso alertar vocês. O problema é que tem muito orgulho e soberba travestido de fazer com excelência. O problema é que tem muita gente dizendo que está fazendo para Deus, por isso quer fazer o melhor, quer fazer com excelência, mas na verdade o coração está cheio de orgulho. Ele diz assim: eu vou fazer tudo para a glória de Deus. Olhe para mim. Tudo para a glória de Deus. E aí a vida passa a ser para a glória de Deus. Que Deus? Ele mesmo. Bom, isso só foi uma introdução, tá? Mas deixa eu entrar no texto, e hoje eu não vou me demorar. Mateus 26, 31 a 35. Eu quero trabalhar esse momento para responder aquela pergunta: você é orgulhoso? Mateus 26, 31, diz assim o texto: então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galileia. Mas, preste bem atenção aí, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, Pedro. E Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E olha o detalhe, o que vem em seguida. E todos, você pode ler comigo? E todos os discípulos disseram o mesmo. Meus irmãos, a gente está diante de um momento onde Jesus sabia exatamente quem estava à frente, o coração de cada um. Jesus já tinha caminhado essa estrada. Jesus, como Deus, também sabia. E deixa eu perguntar segunda vez: quem acha que é orgulhoso, levante a mão. 60% já levantou. Acho que alguns tomaram mais coragem. Tem muita gente baixa ainda. Eu quero trazer a imagem de alguns bebês. Coloque aí, por favor. Olha só. Isso foi divulgado no Instagram. Eu não quis deixar ela nadar. Ela não sabe nadar e está fazendo 2 graus. Qual é a ideia ali? Esses pais decidiram compartilhar os melhores motivos dos filhos terem chorado. Esse está chorando porque estava sem poder nadar. E o pai não deixou nadar porque estava 2 graus a água. Certo? E ele também não sabia nadar. O bebê. Pode passar mais um. Esse bebê estava chorando, bichinho, porque o pai não deixou ele comer lixo. É interessante também. Passa mais um. Eu não deixei ele comer a comida do gato. Esse daí está chorando porque não pôde comer a comida do gato. Mais um. Ela está chorando porque queria mais dedos para pintar. Quem já viu? Ela só tinha 10, não tem. Pai, eu estou chorando porque eu queria ter 15 dedos na mão para pintar. Passa mais um.
Ele chorou porque queria entrar no ônibus. O ônibus estava no filme. E ele chorou, mas eu quero entrar nesse ônibus. Mas o ônibus está dentro do filme. Passa mais um, só mais um. Eu não deixei ele comer baterias como café da manhã. Queria comer uma bateria. Meus irmãos, por que eu estou botando essa imagem? Porque há coisas que, por mais óbvias que pareçam, mas elas estão tapadas para nós. Todo mundo fala sobre algo, mas a gente não enxerga, como essas crianças, que não conseguiam perceber coisas bem elementares. E eu quero desafiar você, nesses 3 pontos que eu vou falar agora, a buscar, com a ajuda do Espírito Santo, o orgulho que está dentro de nós. A primeira coisa é o conceito de orgulho. E aí, as variações. Uma palavra que aparece como sinônimo é vanglória. A glória pressupõe um resplendor, um brilho. E a vanglória é uma glória, um brilho em vão. Em vão em que sentido? Pode ter mais de um, mas o sentido mais óbvio nisso é que ele não cumpre nenhuma finalidade palpável. É glória por ser glória mesmo. A glória humana é essa. Ela se esvai. Diferente da glória de Deus. Soberba é traduzido como dominação da arrogância. Altivez, presunção, sentimento de superioridade em relação a outras pessoas. Você já olhou para alguém e disse assim: eu faço melhor. Isso aí, coitado do bichinho, eu faço melhor. Visão distorcida sobre si mesmo, tem essa definição também, que o põe acima dos outros. Orgulho, sentimento de prazer com a própria honra. Se você tem prazer em si mesmo, olha a minha obra. Foi Michelangelo que disse assim: fala, Moisés. Foi? Depois de esculpir, acho que foi ele. Grande satisfação no valor próprio, no excesso de amor próprio, excesso de estima sobre si mesmo. Quantas facetas. O que caracteriza o orgulho? Deixa eu trazer agora algumas situações, para a gente deixar isso mais claro ainda. Estou falando do conceito. Querer tomar o lugar de Deus, esse é um momento bíblico. Lúcifer, Ezequiel 28 e Isaías 14, vai descrever. E você vai perceber lá, e eu não vou ler porque o tempo me é pequeno, mas é querer ser independente de Deus, querer utilizar-se do espaço que é de Deus, tomar as decisões sem Deus, sem prestar contas, não se submeter à voz de alguém que está acima. Isso caracterizou Lúcifer, caindo, querer a independência do único Deus que poderia fazer a coisa certa, ter a sustentação, um engano. Aí, será que isso está em nós, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta. Você já pensou assim: quem deveria estar naquele lugar ali era eu? Já pensou? Lúcifer pensou assim: lugar de Deus. Olha para o teu trabalho, para alguma coisa que você foi chamado a liderar na universidade, em outro canto, ou não foi chamado. Quem deveria estar ali era eu. Eu faria melhor. Isso veio dentro de você? Uma outra faceta, se importar consigo mesmo. E não ver mais o outro, não enxergar o outro, não escutar Deus, não amar a Deus acima de tudo, mas querer a sua vontade. Não se importar com o próximo. Isso é uma atitude de orgulho também. Por
Porque eu só penso em mim. Eu só penso em mim mesmo. É o amor próprio elevado. Lembra? O amor próprio em autoestima em você, ao ponto de você ser arrogante. Como é que você fala com alguém no sinal de trânsito? Meu Deus do céu, como Deus tem falado isso comigo. Aí eu te pergunto, você é melhor do que ele? Você é melhor do que aquela criancinha que está pedindo a sua ajuda? Como você faz? Meu Deus. Eu estou falando com os irmãos, Deus já ministrou para mim. 2 grandes homens responderam a uma mesma pergunta. Qual o maior pecado? Qual o maior pecado? 2 homens de Deus. A resposta. Primeiro, C.S. Lewis disse: a soberba, o orgulho. E Paul Washer respondeu: quebrar o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o orgulho faz isso. E amar ao próximo como Jesus amou. É difícil, irmãos, a gente entender que nossa atitude sem amor pode ser perpetuada e que a gente não precise mudar. Cada atitude nossa que vai sem amor, irmãos, é soberba, é orgulho, é você se considerar melhor do que alguém. Cuidado. Ah, pastor, eu tenho um nome a zelar. Você já disse isso? Nome a zelar? Em que sentido? O Paulo Júnior diz que há pessoas que querem ser santas por ser santas. Não é para agradar a Deus, não. É porque elas têm uma reputação. É o meu nome. Eu sou conhecido na cidade. O pastor, o homem de Deus, a mulher de oração. Eu tenho um nome a zelar. Enquanto isso é orgulho, será que é para Deus a sua preocupação? O zelo da sua santidade, de fato, é para não ferir o coração de Deus, ou porque as pessoas vão olhar para você se você pecar? Quanto do orgulho está em nós? Deixa eu fazer a pergunta antes de ir para o ponto 2. Você se acha orgulhoso? Levante a mão. 65%. Segunda coisa é o diagnóstico em nós. Se eu falei do conceito, já comecei a aplicar aqui em algumas práticas, eu vou agora aprofundar na prática. Conceito, ponto 1. Diagnóstico em nós. Olha para dentro de você. Sintomas do orgulho. Busca pelo louvor. Busca. Querubim ungido. Por que nessa hora a gente pensa só no pessoal do louvor, né? Meu irmão, você é um ungido. Pensa no pastor. O pastor foi uma bênção, uma pregação. Eu quero que você pense em você. Você tem buscado o louvor das pessoas? Fazer bem feito para ter um tapinha nas costas? Ó, top. Arrasou. O seu trabalho, em casa, com os amigos, uma coisa que você fez, o que quer que seja. Quanto você gosta do tapinha nas costas. E aí eu volto a dizer, não confunda com a excelência do fazer bem feito para glorificar a Deus, mas o quanto você gosta de ser elogiado. Um aluno essa semana me perguntou quantos cursos, olha como são as coisas, né? Professor, em voz alta, quantos cursos o senhor fez? Essa é aquela oportunidade que o diabo diz, fala! Você é um cara. Você fez, fala. E eu dei por mim, meus irmãos, que aquela coisa, né?
vou contar. Eu vou contar. Era uma pegadinha do diabo para mim, né? Mas eu percebi que eu nunca tinha contado quantos cursos eu tinha feito. Aí eu digo, isso está a favor de mim, né? Eu não me preocupei em contar. Mas eu pensei em contar. Escrever. Tantos cursos. Um lixo. É nada. Um dia que eu morrer, ninguém sabe quantos cursos eu fiz. Isso não importa. Pisa no verme de Jacó. Pisa. Eu já ouvi alguém dizer assim, tudo que eu tinha, fui fariseu, era do sinédrio, não sei o quê, considerei tudo como o quê, irmãos? Esterco, lixo. Eu estou usando lixo, né? Mas é outra coisa, né? Orgulho. Esse orgulho do que você fez. Pisa no verme de Jacó. Gosta de receber elogio? Louvor? Estou no diagnóstico, viu? Espírito crítico. Vamos lá? Achar que o nosso ter, saber, o ser é melhor que os outros. Aí você vê alguém se dando bem em alguma área que é concorrente sua. Sei lá, você é engenheiro. E o cara está bombando na engenharia. Aí você diz, mas ele não faz isso que eu faço. Eu sou especialista em tal coisa. Você tenta rebaixar o outro. Você tenta encontrar uma falha no outro. Você se alegra quando o outro cai e você ficou em pé, ou pensa, né, que está em pé, como diz Paulo. O quanto isso é você competindo, você compete. Meus irmãos, é uma fortaleza. Eu entendi, eu não estou chamando fortaleza por acaso, não. É porque isso está em nós. Sabe o que é que a sociedade está dizendo? Seja o melhor. Você precisa se destacar. Você precisa ser a referência no mercado. Você precisa... E olha, vamos entender o que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo para você ser um profissional ruim. Eu não estou dizendo para você não trabalhar duro para fazer bem feito o que faz. O que eu estou querendo dizer é o quanto isso vem e o nosso coração abraça junto com o orgulho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Meus irmãos, é todo dia. Isso é uma fortaleza construída. Nós estamos recebendo isso enxurrada. Todo dia você escuta isso. Você é muito bom. Você precisa ser o melhor. Invista na sua carreira. Invista em não sei o quê. Você é muito bom, você é muito bom, você é muito bom. Quem acha que é orgulho, levanta a mão. Diminuiu. Até o final eu vou perguntar mais. Meus irmãos, inveja. Uma coisa travestida, e eu vou falar mais sobre inveja, porque tem tanta coisa sobre inveja, mas a inveja, como 1 Samuel 18 descreve, Davi matou milhares, Saul matou milhares, e Davi, os 10 milhares, dezenas de milhares. O que é que aconteceu com Saul? Quê? Inveja por quê? Porque ele botou-se em competição. Orgulho. Antes da inveja, o orgulho. O quanto isso está em nós, irmãos. O orgulho também se manifesta como ingratidão. Você que tem um coração ingrato a alguém, você não reconhece o que a pessoa fez por você. O cara gastou tempo com você. O cara se dedicou parte da vida para te instruir e você sai falando mal dele.
Nunca aconteceu isso comigo. Nunca. Com você, certamente não. Eu estou falando para outra igreja. Ingratidão. Quanto se foi feito por você, você não teve a capacidade, por orgulho, de reconhecer o que o outro fez por você. Rebelião. Olha o que Absalão fazia. Absalão ia até os portais da cidade. E lá começava a dizer, olha, o que é que tu queria que o rei fizesse por você? Ah, o rei está muito ocupado. Palavras minhas, estou parafraseando. Mas é o seguinte, se um dia eu for rei, eu resolvo o teu problema. Eu resolvo. Filho do cara. Filho. Era o filho. Começando um motim. Disseminando que ele era melhor do que o pai. Eu farei melhor por você. Ele não está fazendo bem não, ele não está te enxergando. Meus irmãos, rebelião, outra maneira de orgulho. Eu faço melhor. Uma outra maneira, uma outra expressão, rejeitar a correção. Você tem dificuldade de aceitar crítica? Você tem dificuldade de alguém chegar e dizer assim, você está errado. Vamos conversar? Deixa eu te explicar. Não. Isso é sua visão. Sua visão. Eu tenho o direito de pensar diferente de você. Você não quer nem ouvir o que a pessoa tem a dizer. Dificuldade de aceitar crítica. Essa é a sua pessoa? O quanto de orgulho está nisso? Eu acho que eu deveria ganhar mais. Meu chefe não me enxerga. É achar que você está um nível acima. Meu pensamento político é melhor. Isso a gente nem viu, né? Esse pessoal aí está louco. É louco. Aí o outro diz, esse pessoal aí está louco. Ditadura jamais. Esquerda jamais. E fica lá e cá, cada um querendo ser melhor do que o outro. Você bate no carro. Quem já disse mesmo assim, a culpa foi minha. Geralmente a culpa é de quem? É do outro, nem que seja num poste. Você diz, olha, o poste estava no lugar errado. Botaram o poste no lugar errado. Não, foi um cachorro que passou na hora, tirou minha atenção. A culpa é do cachorro. Ah, eu estava muito triste, estava meio disperso. A culpa foi desse problema que eu estou. Olha, tá vendo? O que é que fulano fez? A culpa é de fulano. Porque estava triste, aí bateu o carro. A culpa nunca é da gente. Você tem dificuldade? O quanto orgulho está em você? Não peço ajuda. Não peço ajuda. E não pedir ajuda é um problema. Porque não pedir ajuda quer dizer que você já sabe sair do problema. Você sozinho é suficiente. Não orar, porque você acha que você resolve tudo, é do seu jeito. Meus irmãos, eu tenho uma lista ainda grande aqui, mas o tempo não me permite continuar. Eu vou para o terceiro ponto. Eu quero lhe dizer o seguinte, que tem tratamento. Tem tratamento. Pode ser que você dure o resto de sua vida sendo tratado. Mas tem gente, tem paciente assim, não tem? Não tem remédio que você tem que tomar o resto da vida? Tem. O resto da vida. Vai ser hipertenso o resto da vida, se Jesus não lhe curar, você vai ter que tomar um remédiozinho o resto da vida. Mas tem tratamento. Tratamento. Confesse seu pecado. Seja curado. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Meus irmãos, se a gente exercitasse mais Tiago 5, alguém quer dizer, não, é o contexto dos presbíteros,
irem na casa do irmão. Meu irmão, confesse o pecado um ao outro, ore um pelo outro. Isso tem dificuldade de você fazer isso. Mas o quantas vezes você fez? De prestar conta. Pastor, eu vou marcar com o senhor. Eu estou em pecado. Achei lindo um dia desse que veio um líder falar isso comigo. Pastor, está difícil, está aqui, ó, na minha mente. Mas eu estou, ore por mim, pastor. Eu digo, então vamos orar, tu ora por mim também, porque está difícil também para mim. Mas a gente ora um pelo outro. Orar uns pelos outros. A Bíblia precisa ser rasgada, irmãos. Jogar esse pedaço fora. É instrução. A gente precisa entender isso. Tem tratamento, confesse seu pecado. Pegue pessoas que você confia para lhe acompanhar. Ore um pelo outro. Segunda coisa, reconheça que todo dia é dia para dar glória a Deus. Não segure glória para você, não. Pastor, foi uma bênção a sua mensagem. Foi Deus, meu irmão. Mas foi Deus mesmo. Se Deus falou com você hoje, pode ter certeza, foi Ele. Não é da boca para fora, Deus sabe o que eu estou dizendo. Foi Ele. Não se esqueça de Deus, nem um dia da sua vida. Não se esqueça de dar a glória a Ele, do que você come, da sua energia, da sua saúde, de onde você chegou, a inteligência que você tem, até os cursos. Lembra da história dos cursos? Os cursos eu fiz porque Deus me deu, meus irmãos. Porque Deus me guiou, porque Deus me deu energia para conseguir fazer. Quantos não conseguiram? Eu não seguro para mim. Ah, tem um lado humano, pastor. O senhor não vai esquecer do lado humano? Tem. É só ter vergonha na cara, né? E obedecer a voz de Deus e trabalhar com dureza, com esforço. Mas muita gente faz isso e não chega onde você chegou. Não é verdade? Eu vi uma vez isso. Então, chegar onde você chegou, não é porque tem gente que diz isso. Eu trabalho todo dia, acordo 5 da manhã. E quantos trabalham todo dia? Acordo 5 da manhã. E não conseguiu o que você conseguiu. Sabe o que você conseguiu? Uma graça especial sobre você. Se você não tem esse entendimento, passe a ter. Olha, quem se gloriou, e eu vou dizer alguns nomes aqui. Nabucodonosor se gloriou pelos feitos dele. O que é que aconteceu? Daniel 4. Virou bicho. Passou, desconectou um parafuso lá e virou bicho. A glória do meu reino. Teu reino é bicho. Aí ficar lá com a vaca, comendo mato, bicho. Não brinca com isso, não. General Naamã, eu sou o cara, cheio de lepra. Tem um homem, Deus botou uma menina, para dizer para o cara, tem um homem lá em Israel, que pode orar pelo Senhor, eu vou. Aí a descrição, não vou ler, mas se você for ler, vai estar lá. Dizendo, não, avisa aí, chegou o general, avisa aí. O profeta disse assim, manda ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Nem deu crédito para ele. O quê? Eu pensei que ele ia vir aqui e orar por mim, ia fazer um negócio. Eu sou um general. Estou parafraseando. E aí, general, o que é que custa? Ah, na minha terra não tem rio melhor não? Esse rio sujo. Falar nisso, o ano que vem, se quiser ver o rio sujo, nesses dias a gente vai estar indo a Israel, se Deus permitir. Depois você me procura. Mas aí não tem, na minha terra tinha rio melhor. É? O que é que custa, general? Vai lá, se banha, o cara se banhar 7 vezes e é curado. O orgulho de Naamã era pior do que a lepra dele. Eu tenho outros exemplos, irmãos, o tempo acabou, meu tempo acabou. Eu quero concluir. Que você ore. Ore. Se possível, todos os dias. Se o seu problema está muito forte em você,
pelo menos nos períodos que estiver muito forte, questão do orgulho, ore, comece o dia com o Salmo 131. 131. Vamos botar na tela, são 3 versículos. Eu quero concluir com ele. Davi já tinha sido ungido por Samuel, já sabia que ia ser rei, mas ele era pastor de ovelhas. Se entende teologicamente que o momento é esse, que é o momento onde Davi ainda não é rei, só está prometido, ungido para ser rei, mas ainda é um pastor de ovelha. Aí ele está lá e ora isso aqui: Senhor, cadê? Vamos lá. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Senhor, olha só, Senhor, eu não ando à procura de coisas grandes, não, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Aí cá um parêntese. Você fica procurando, é? Você acha que o seu lugar que você está, que Deus te colocou, ele não é o lugar que Deus quer você, não? Você está insatisfeito onde está? Deus fazendo um trabalho na sua vida e você está insatisfeito no lugar que você está? Perceba, onde Deus te colocou, Ele tem uma missão para que você cumpra. Davi, olha o coração dele. Volta lá volta lá. Eu não estou andando à procura de coisas grandes, não, Deus. Tu sabes do meu coração. Eu não quero coisas maravilhosas demais para mim, não. Eu sou só um pastor de ovelhas, Senhor. Passa o 2. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Sabe, dentro dele, meu Deus, isso vai acontecer, eu vou ser rei mesmo. Como é isso tudo? Davi, te aquieta. Deixa Deus tratar isso aí. Deixa o tempo de Deus, Davi. Calar a alma. Aí ele usa uma ilustração. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Você já viu um bebezinho que mamou? Ele mamou, aí ele faz o quê, irmãos? Aí você levanta o bracinho assim, a gente brincava, né, pá, com os meninos, levantando o bracinho assim, ele fazia assim, o braço caía, porque estava sorrindo. A criança que acabou de mamar. Olha o que Davi está dizendo: minha alma, como uma criancinha desmamada ali, relaxada nos braços da mãe. Fica assim, minha alma, sossegue em Deus, o Senhor tem o melhor. Assim é a minha alma dentro de mim. E ele termina, e eu termino também com ele: espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Meus irmãos, a gente precisa trabalhar nossas inquietudes, nossas insatisfações, nossas, comparações. A gente se compara demais, acabe com isso. Faça o que Deus te colocou para fazer. Viva o hoje. Confie no Senhor. Busque aquilo que te incomoda, que está fora do padrão de Deus. Coloca diante do Pai. Ore. Confesse seu pecado. Em casa mesmo. Confesse em casa já seu pecado. Eu sou orgulhoso. A última vez que eu vou perguntar. Hoje. Quem está convencido que tem um pouco de orgulho, pelo menos, levanta a mão. Bom, eu não consegui unanimidade, mas isso também é orgulho meu. Deus também está trabalhando no meu orgulho. Se conseguisse 100%, ficava difícil, né? E aí é interessante porque talvez quem não levantou a mão, viu? Analise. Talvez você é tão orgulhoso que você não levantou a mão. Talvez. E talvez quem levantou a mão já de primeira é porque Deus já trabalhou bastante em você. Continue assim, trabalhando. Que Deus te abençoe. Feche seu olho onde você está. Senhor, em Tua presença estamos para glorificar o Teu nome, porque nossa vida é Tua. Porque nós não queremos viver para a nossa vida mesmo. Já Te entregamos e todos os dias nos entregamos mais uma vez. Senhor, nossas vidas são Tuas.
faz de nós aquilo que o Senhor deseja. Que o Senhor quebre o nosso orgulho. Que o Senhor massacre, pise na nossa soberba, na nossa vaidade, nas derivações, Senhor, que há no nosso coração. Meu Deus, o Senhor sabe cada uma delas. Nos ajuda a viver uma vida em tratamento, a orarmos, a confessarmos nosso pecado, a buscarmos em Ti o que Davi buscou, não querer coisas grandes, não querer, Senhor, viver fora do alinhamento da Tua vontade e descansarmos na Tua presença. Nos ajuda, é nossa oração, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, vamos ficar em pé.